Plenário do Senado aprova Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet como procurador-geral da República. Brasil deixa de ter a maior taxa de juros reais do mundo após novo corte da Selic. Senado Federal instala a CPI da Braskem para investigar responsabilidades sobre a ruptura da mina localizada em Maceió. Levantamento demonstra risco de aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias devido ao estresse térmico. Grandes empresas admitem compartilhamento de dados que podem incluir informações sensíveis, como dados pessoais e financeiros. Aprovado projeto de lei que criminaliza práticas de bullying e cyberbullying contra crianças e adolescentes. Trabalhador que deseja se aposentar em 2024 precisa ficar atento às regras previstas na reforma da Previdência. Criado para ser usado como lâmpada cirúrgica, o globo de vidro com neve artificial se tornou um clássico desta época do ano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Senado aprovou há poucos minutos Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e também aprovaram o nome de Paulo Gonet para a vaga de Procurador-Geral da República. Quem traz mais detalhes ao vivo, direto de Brasília, é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. Exatamente, a sessão no plenário do Senado Federal acabou agora há pouco e tanto Flávio Dino quanto Paulo Gonet foram aprovados pelos senadores. Flávio Dino recebeu o apoio de 47 senadores e 31 votaram contra. Já Paulo Gonet recebeu o apoio de 65 senadores, enquanto 11 votaram que não gostariam de tê-lo como Procurador-Geral da República. A sessão no plenário do Senado foi mais tranquila e não houve muito debate, mas ao longo de todo o dia, tanto Paulo Gonet quanto Flávio Dino foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma sessão longa que durou cerca de 10 horas e também muito tensa. Logo no começo da sessão, ainda antes da chegada dos sabatinados, alguns senadores tentaram impedir que essa sessão fosse com os dois indicados. Os senadores argumentaram que nem os parlamentares teriam tempo de perguntar, nem os indicados teriam tempo de responder, tendo os dois na mesma sessão. Mas essa questão de ordem foi vencida e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, manteve a sabatina dos dois indicados. Isso porque o recesso parlamentar já é na semana que vem e não haveria tempo de uma segunda audiência para fazer essa sabatina. Bem, na apresentação, Paulo Gonet fez ali uma demonstração do seu currículo com sua trajetória no campo jurídico e disse que é um defensor da liberdade de expressão, mas afirmou que nenhuma liberdade é absoluta. Já Flávio Dino não detalhou o currículo, disse apenas que já foi juiz, professor de direito, governador, deputado federal e frisou que foi eleito senador para este ano, mas exerce o cargo de ministro da Justiça. Flávio Dino também fez um aceno aos senadores ao criticar a banalização das decisões monocráticas na Suprema Corte. Dino disse que não é razoável que um único ministro derrube um entendimento de todo um colegiado, salvo raras exceções, como casos de guerras, pandemias ou caso de morte. Vale destacar que os ministros do governo de Lula, que são senadores, foram licenciados do cargo de ministro para comparecerem a essa votação e ajudarem na aprovação de Flávio Dino e Paulo Gonet. Renan Filho disse que esse foi um aceno para Flávio Dino, já que ele também é senador. Agora que tanto Dino foi aprovado para a vaga de ministro
quanto Paulo Gonet para a vaga de PGR seguirão os trâmites para a nomeação e a cerimônia de posse. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fica no cargo por 2 anos. Já Flávio Dino segue no cargo por pelo menos 20 anos, já que ministro da Suprema Corte tem um cargo chamado vitalício, que se aposenta compulsoriamente aos 75 anos. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Obrigada, Jaque, pelas informações. Voltamos em instantes para falar do G20, que está reunido aí em Brasília. O Senado Federal instalou a CPI da Braskem para investigar as responsabilidades sobre a ruptura da mina localizada em Maceió, capital do Alagoas. Os trabalhos da comissão se iniciam em fevereiro de 2024, quando também deve ser definido o relator. O senador Omar Aziz foi escolhido para presidir a CPI e o senador Jorge Cajuru é o vice-presidente. A instalação acontece após uma série de conversas entre os senadores. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência em 29 de novembro por risco iminente de colapso da mina da petroquímica Braskem, na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Segundo o governo alagoano, aconteceram 5 abalos sísmicos na área no mês passado. O presidente Lula sancionou a lei para taxar os super ricos e os investimentos feitos no exterior. O texto era uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e tentar cumprir a meta de zerar as contas públicas no ano que vem. A taxação poderá gerar entre 20 e 30 milhões de reais aos cofres públicos nos próximos 3 anos. Grandes empresas como Apple e Google são autorizadas a repassar para os governos notificações enviadas para celulares pessoais. As informações podem incluir conteúdos sensíveis, como dados pessoais e financeiros. As informações vieram a público após uma investigação comandada pelo senador norte-americano Roy Wyden. O parlamentar disse ter recebido uma denúncia de que governos estavam pedindo registro de notificações enviadas no iPhone e no Android. Após a coleta de provas e informações, o senador concluiu que os governos podem receber conteúdo não criptografado, que variam desde instruções no código do aplicativo até o texto real exibido a um usuário em uma notificação. Com as notificações, também é possível acessar metadados, que mostram, por exemplo, qual aplicativo enviou uma mensagem e quando ela foi disparada, bem como o modelo de telefone e a conta Apple ou Google do usuário. Antes mesmo da comprovação, a Apple já admitia que poderia fornecer a governos dados sobre dispositivos e serviços como iCloud e Apple Pay. E o Google já informava que poderia compartilhar informações de aplicativos como Gmail e YouTube. Com a comprovação divulgada pelo senador, a Apple disse que vai atualizar seus relatórios de transparência para dar detalhes sobre as solicitações. Já o Google afirmou que compartilha o compromisso de manter usuários informados sobre os pedidos de registro sobre notificações. Segundo uma fonte da agência de notícias Reuters, o governo dos Estados Unidos está entre os que solicitaram dados sobre notificações enviadas pelo celular, mas não revelou outros países que pediram informações. Ainda de acordo com a agência, o Departamento de Justiça se recusou a comentar a vigilância sobre as notificações ou a suposta proibição que impedia a Apple e Google de divulgarem esses pedidos. Para enviar notificações para um usuário, todos os aplicativos precisam contar com um serviço postal para organizar as informações. Esse tipo de serviço tem a função de garantir a entrega rápida e eficiente de notificações, mas isso também significa que a Apple e o Google atuam como intermediários no processo de transmissão. De acordo com os dados mais recentes, o relatório de transparência do Google, no segundo semestre de 2022, os órgãos governamentais brasileiros fizeram mais de 12.700 solicitações de informações de usuários. Porém, o documento não detalha quantos pedidos envolveram notificações de aplicativos. Foi aprovado hoje pelo Senado um projeto de lei que criminaliza as práticas de bullying e cyberbullying. O texto também transforma em crimes hediondos
uma série de atos cometidos contra crianças e adolescentes, como a pornografia infantil e o sequestro e incentivo à automutilação. O PL agora aguarda sanção do presidente Lula. Com o projeto, as práticas de bullying e cyberbullying foram incluídas no Código Penal brasileiro. O bullying em si é definido por intimidar mediante violência física ou psicológica pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de humilhação ou de discriminação, ou até mesmo ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. A pena prevista é de multa se o comportamento não constituir um crime mais grave. Já o cyberbullying é definido como uma intimidação sistemática por meio virtual. Nesse caso, se os atos forem realizados por meio da internet, rede social, aplicativos, jogos online ou transmitida em tempo real, a pena será de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outra medida aprovada é a criação da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com protocolos a serem seguidos pelas instituições de ensino para prevenir e combater a violência dentro da escola. O projeto também inclui na lista de crimes hediondos agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou intermediar a participação de crianças ou adolescentes em imagens pornográficas e adquirir, possuir ou armazenar imagens pornográficas com crianças e adolescentes, além de sequestrar ou manter em cárcere privado crianças e adolescentes e traficar pessoas menores de 18 anos. Atualmente, quem é condenado por crime considerado hediondo, além das penas previstas, não pode receber benefícios de anistia, graça e indulto ou pagar fiança. Outro crime que se tornou hediondo, conforme o projeto, é a instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação por meio da internet. O texto também aumenta a pena de homicídio contra menores de 14 anos. Dessa forma, a pena atual de 12 a 30 anos de reclusão poderá ser aumentada em 2/3 se for praticado em escola de educação básica, pública ou privada. Já o crime de indução ou instigação ao suicídio, à automutilação, terá a pena atual de 2 a 6 anos de reclusão, duplicada se o autor for responsável por um grupo, comunidade ou redes virtuais. Outra medida é a penalização de 2 a 4 anos mais multa para os pais, mães ou responsáveis que deixarem de comunicar intencionalmente à polícia o desaparecimento de crianças ou adolescentes. Além disso, o projeto também estabelece que as medidas de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes nas escolas sejam implementadas pelos municípios e pelo Distrito Federal, em cooperação com os estados e a União. E a seguir, o Brasil deixa de ter a maior taxa de juros reais do mundo após novo corte da Selic. E ainda, a Rússia promove segundo ataque com mísseis balísticos na semana contra Kiev e ao menos 53 pessoas ficaram feridas. Lideranças do G20 estão reunidas em Brasília para alinhar políticas e propostas que podem ser pactuadas durante a presidência do Brasil. Na reunião de trabalho desta quarta-feira, o presidente Lula fez um discurso e pediu cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas. Vamos agora a Brasília ao vivo falar com a repórter Jaqueline Fonseca. Jaqueline, com você. Exatamente, Jaqueto. Na reunião de abertura do G20, realizada no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, nesta quarta-feira, o presidente Lula inicialmente reafirmou os 3 eixos de trabalho
que vão balizar a atuação do Brasil à frente do G20, na presidência do G20. Esses eixos são inclusão social e o combate à fome e à pobreza, promoção do desenvolvimento sustentável nas áreas social, econômica e ambiental, além da reforma das instituições de governança global. Ao detalhar cada um desses eixos, o presidente Lula propôs um pacto global para reduzir desigualdades e combater a fome, além de uma força-tarefa para atuar contra as mudanças climáticas. Lula também propôs cortar as taxas de juros e aumentar os recursos financeiros para os países mais pobres. Como você disse, o presidente brasileiro também pediu um imediato cessar-fogo entre Israel e Hamas, a libertação dos reféns e uma atuação da comunidade internacional para a criação de um Estado palestino a fim de concluir, de finalizar esse conflito definitivamente. Vamos conferir. O Brasil segue de luto com o trágico conflito entre Israel e Palestina. A violação cotidiana do direito humanitário é chocante e resulta em milhares de civis inocentes, sobretudo mulheres e crianças. O Brasil continuará trabalhando para um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução de dois Estados, vivendo lado a lado, em segurança e harmonia. Sem ação coletiva, essas múltiplas crises podem multiplicar-se e aprofundar-se. As desigualdades estão na raiz dos problemas que enfrentamos, ou contribuem para agravá-los. Essa reunião realizada hoje aqui em Brasília é uma ação preparatória para o encontro de chefes de Estado do G20 que vai ser realizado em novembro do ano que vem, no Rio de Janeiro. Nesta fase, os representantes das áreas econômicas dos países que compõem o G20 discutem os temas que serão trabalhados durante a presidência do Brasil à frente do G20. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Obrigada, Jaque, pelas informações e uma ótima noite para você. Enquanto os olhares do mundo estão para o atual conflito entre Israel e Hamas, um outro, um pouco mais antigo, segue causando estragos. Isso porque nesta quarta-feira as forças de Vladimir Putin promoveram o segundo ataque com mísseis balísticos na semana contra Kiev. Ao menos 53 pessoas ficaram feridas, o maior número em semanas. Desde fevereiro de 2022, quando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se iniciou, o ataque russo de hoje foi uma demonstração para o restante do mundo que o caos no leste europeu segue num ritmo intenso. No bombardeio a Kiev, capital ucraniana, conjuntos residenciais e um hospital infantil foram atingidos pelos destroços dos armamentos abatidos pela Força Aérea local. Segundo a prefeitura de Kiev, 35 casas foram atingidas. Além disso, os militares ucranianos disseram que todos os 10 mísseis lançados pela Rússia foram derrubados na ação, mas ainda assim fizeram estragos. Pelo alcance máximo desses sistemas de lançamentos das tropas de Putin, ou seja, entre 400 e 500 quilômetros, e o fato de serem armas lançadas do solo, é provável que os mísseis tenham sido disparados de Belarus ou de algum ponto avançado das áreas ocupadas pelos russos ao sul do país. E, ao que parece, esses ataques demonstram que, com a chegada do inverno, os lançamentos de mísseis podem aumentar de maneira significativa. A estação começa no hemisfério norte no fim do mês, mas o tempo já está congelante em boa parte dos campos de batalha, dificultando as ações. Como forma de estratégia, a Rússia poderá buscar avanços em locais onde já estão presentes, como é no caso de Donetsk. Tudo isso ocorre enquanto Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, faz uma tentativa de algo desesperado de evitar a perda de apoio do Ocidente ao seu país. E por isso, o presidente ucraniano se encontra nos Estados Unidos para tentar reforçar a ajuda ao país invadido.
Contudo, não existe sinais de que o Congresso norte-americano vá aprovar os 61 bilhões de dólares, cerca de 302 bilhões de reais adicionais de auxílio para os ucranianos no ano que vem, e a janela está fechando. O fracasso da contraofensiva lançada por Zelensky diminuiu seu cacife na busca de apoio, assim como o cansaço generalizado no Ocidente com a guerra e a resiliência dos russos ante as sanções aplicadas contra sua economia. Dessa forma, esse cenário de dúvidas sobre o apoio financeiro e bélico vindo do Ocidente pode se tornar um problema para a Ucrânia, que a cada dia se vê com menos força. O que não é dúvida para ninguém é que o atual cenário vem se tornando mais sombrio desde o início da invasão, há cerca de 22 meses. Após muito debate e incertezas, as negociações climáticas da COP28 em Dubai terminaram com um acordo que viu pela primeira vez um compromisso de transição de todos os combustíveis fósseis. Quando o martelo foi batido em Dubai sobre o acordo produzido pela COP28, logo vieram elogios. Assinado neste ano, ele conecta pela primeira vez as emissões produzidas com o uso de combustíveis fósseis ao aumento das temperaturas do planeta e projeta um declínio futuro para o carvão, o petróleo e o gás. Nas palavras da ONU, isso é histórico e o maior avanço em termos de clima desde o Acordo de Paris em 2015. Contudo, os pontos apontados no acordo têm lados positivos e negativos, como, por exemplo, na utilização dos combustíveis fósseis. Ponto positivo nesse caso é que o documento final aponta pela primeira vez a necessidade de uma transição energética. Contudo, o ponto negativo é que o texto não fala em acabar totalmente com o uso desses combustíveis poluentes, mesmo diante da meta da ONU, que prevê a extinção do seu uso até 2050. O acordo determina que os países devem se afastar dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de uma forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica. O acordo também reconhece que os combustíveis de transição podem desempenhar um papel importante para a transição energética. Contudo, não especifica quais seriam esses combustíveis de transição. Na visão de críticos, o texto é vago ao não determinar como isso deve acontecer. Para os especialistas, a decisão da COP28 está longe de ser o suficiente. O principal ponto do acordo, ou seja, a transição energética de combustíveis fósseis para fontes limpas, é de fato marcante, mas a linguagem usada no documento tem menos força do que muitos países desejavam. Os Emirados Árabes Unidos incluíram frases poderosas sobre a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis no início da reunião, mas frente à oposição de muitos, este trecho foi abandonado na primeira tentativa de um acordo para se chegar ao texto final. A mudança gerou fúria entre os defensores da proposta e uma série de acusações contra os produtores de petróleo. Muitos especialistas entendem que esse acordo, dito como histórico pelos organizadores da cúpula, é apenas um ponto de partida. Os observadores em Dubai acreditam que esta reunião e as próximas duas COP, no Azerbaijão em 2024 e no Brasil no ano seguinte, fazem parte de um pacote que ajudará o mundo a corrigir o rumo global em termos de clima. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a tarifa cobrada pela Sabesp vai aumentar, mesmo com a privatização da empresa. Mas ele garantiu que esse aumento será menor do que subiria sem a desestatização. Vale lembrar que a queda da tarifa foi um dos principais argumentos que o governador usou para defender a privatização da companhia. Em dia marcado pela sinalização positiva do rumo dos juros nos Estados Unidos, os investidores repercutiram a decisão do Banco Central americano em manter seus juros inalterados. Indicou que o ciclo de altas das taxas pode ter se encerrado. No Brasil, a expectativa do mercado financeiro ficou para um novo corte da taxa básica de juros. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,97%,
cotado em R$ 4,91 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em forte alta, de 2,42%, aos 129.465 pontos. O Comitê de Política Monetária cortou hoje a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual pela 4ª vez seguida. Agora está em 11,75% ao ano. É o menor índice em quase 2 anos. Com o corte, o Brasil deixa de ter a maior taxa de juros reais do mundo. E quem assume o topo na lista é o México. E ainda hoje, Buenos Aires, na Argentina, é o principal destino dos turistas brasileiros que desejam viajar para outros países. E veja também, criado para ser usado como lâmpada cirúrgica, o globo de vidro com neve artificial se tornou um clássico desta época do ano. As variações do clima já estão impactando a agricultura brasileira e pressionando os preços dos alimentos. Na hora de fazer as compras do mês, o consumidor já sente os reflexos no bolso. Problemas climáticos, como o excesso de chuvas e as ondas de calor, prejudicaram a colheita nas lavouras e elevaram os preços de alguns itens alimentícios em novembro. O aumento no custo da alimentação respondeu por quase metade da inflação de 0,28% registrada no último mês pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que correspondeu a uma contribuição de 0,13 ponto percentual. Segundo os dados do IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas passou de uma alta de 0,31% em outubro para um aumento de 0,63% em novembro. Os problemas climáticos afetaram os produtos mais sensíveis ao clima, por isso os preços subiram. No mercado, as famílias pagaram mais neste mês pela cebola, batata inglesa, arroz e carnes. Na direção oposta, ficaram mais baratos o tomate, a cenoura e o leite longa-vida. Para os economistas, as temperaturas acima de 40 graus estão prejudicando o crescimento das lavouras, o que pode levar a uma redução da produtividade e, consequentemente, a um aumento nos preços dos alimentos. E as lavouras mais prejudicadas são as de milho e soja da segunda safra, ou seja, as plantadas no segundo semestre deste ano, que são responsáveis por cerca de 70% da produção total desses dois grãos no Brasil. Lembrando que a soja é um principal produto da exportação agrícola do Brasil e o milho é um dos importantes ingredientes para a alimentação animal e humana. Às vésperas do verão, uma nova onda de calor, a 9ª registrada neste ano, vai atingir áreas de 15 estados, mais o Distrito Federal, a partir da quinta-feira até o próximo domingo. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, publicou o aviso laranja de perigo. De acordo com o Instituto, as altas temperaturas serão verificadas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e em parte do Norte e do Nordeste. O fenômeno natural El Niño é um motivo a mais para aumentar os termômetros. Ele, que alterou a configuração do clima ao longo desta primavera, deve persistir durante o verão. Um estudo inédito conduzido por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um alerta preocupante sobre a saúde dos brasileiros. O levantamento demonstrou um potencial risco de aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias devido ao estresse térmico, um termo técnico para definir o impacto do aumento das temperaturas no corpo humano. Altas temperaturas. Praticamente um sol para cada um. Tá difícil para todo mundo. Como lidar com tanto calor? Com os termômetros lá em cima, muitas vezes a saúde fica abalada. Muito ruim mesmo, porque aí a pressão sobe, a gente passa mal, mas aí seja a vontade de Deus, né? Como é que tem feito diante dessa situação, desse calorão? Às vezes fica estressado assim no dia a dia, sente aquela coceirinha no corpo, essas coisas assim? Fica. É que eu ainda tô na menopausa, sabe? Eu suo mesmo. Meu Deus, tem que tomar banho o tempo todo. Aí que piora a minha situação. Aí que piora muito. Assim,
Tá calor, mas é melhor do que o frio, porque o calor você consegue ir na piscina, consegue ir no rio, se refrescar, né? É uma praia, agora mesmo eu tô chamando um picolézinho para se refrescar, é bom. Mas não traz nenhum problema assim na questão daquele estresse, não se sente mais estressada não? O corpo às vezes dá aqueles problemas maiores devido ao calor? Sim, às vezes a gente sente um mal-estar, né? Mas nada que um banho refresca, né? Tá complicado, tá quente demais, mas a gente tem que tomar muita água aí para tentar ver se ameniza. No dia a dia, quais os efeitos assim no corpo que você sente devido a esse calor? Não, o cansaço é demais. O cansaço na minha atividade mesmo, que tem que, às vezes a gente vai para o interior, é distante, você sai, o carro não vai no local, você tem que ir a pé, aí é muito quente e desgastante. Dor de cabeça, o corpo fica pesado, né? Você só quer deitar, a preguiça bate, né? Aí tomar banho, né? Pra ver se refresca e beber bastante água, né? O metabolismo fica alterado, né? Muito alterado. Fica lento, né? No caso, né? De acordo com Dayana, a filha dela é a que mais sofre. Assim no pescocinho, que ela é bem gordinha, aí junta aqui um monte de carocinho, empola tudo. Aí a pulve chega a ficar esmurecida, que ela é elétrica, não para por um segundo. Quando eu vejo ela toda jururu, você já pode saber, e sua demais. As cabeças chegam a empolar aqueles carocinhos por causa do suor. Janiele é mãe do Ravi, de 1 ano e 4 meses. Os efeitos do calor são intensos no pequeno. Ele se irrita bastante, né? Aí no dia a dia assim é sempre bom, bastante água, né, para ele. Ele é bem estressadinho assim, como toda criança, né? Ele começa a espernear, quer tirar roupa, quer brincar com água. Ele é desse jeito, ele, olha só. Com esse calor, esteja atento a uma condição denominada estresse térmico. Um estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que 38 milhões de brasileiros sofrem com este mal. De acordo com o médico pediatra e alergista, crianças são as mais afetadas. O estresse térmico é a quebra do equilíbrio entre a temperatura externa e a temperatura que o corpo da criança tenta manter através de alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos que são quebrados quando acontece o estresse térmico? A criança tem menos glândulas sudoríparas do que o adulto, e essas glândulas, além de serem em menor número, também funcionam menos. O coração não tem a mesma capacidade de função que o adulto, então o sangue que é levado para a pele para justamente dissipar esse calor vai em menor quantidade. E 1% de desidratação na criança já faz com que a criança pare de suar. Então, é uma série de combinações que afeta principalmente crianças. Outros grupos também, como grávidas e idosos. Pais ou responsáveis estejam atentos aos sintomas. Podem aparecer erupções cutâneas, são pequenas, o famoso brotoejo, que aparece ao redor do pescoço, tanto no tórax quanto nas costas, isso em crianças pequenas. Pode aparecer também na área de fraldas, a criança pode ficar com náuseas, com diarreia, com vômitos, com dores de cabeça. E um fator super importante para os pais não perderem em conta e sempre controlar é a cor e a quantidade de urina que a criança faz. Nos pequenininhos é fácil, é só olhar a fralda se a urina mancha a fralda ou não. Geralmente fica transparente. Se manchar, é um sinal de que está com pouca hidratação, pode estar intermando, pode estar entrando em estresse térmico. Hábitos de proteção contra o sol devem ser adotados no dia a dia. Hidratar constantemente, oferecer água um pouco além do que é oferecido no dia a dia. Não esquecer nunca do bom e velho banho frio. O banho frio diminui bastante a temperatura da criança e tem um efeito muito bom protetor contra o estresse térmico. A quantidade de usuários de drogas que frequentam a Cracolândia, no centro de São Paulo, aumentou 43% no segundo semestre deste ano, em comparação com o período entre janeiro e junho. Por mês, cerca de 500 pessoas passam pelo local. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura da capital paulista, o mês que teve a maior concentração de dependentes químicos foi em outubro, quando em média foram contabilizados 583 indivíduos.
O cálculo é feito por imagens captadas por drones diariamente entre o fluxo, como é conhecida a aglomeração de usuários. O método leva em consideração a conta de que cada pessoa ocupa em média 1 metro quadrado. Ruas adjacentes também são analisadas. No dia 8 de dezembro, o prefeito sancionou o projeto de lei municipal que aumenta o valor da gratificação por desempenho aos policiais militares e civis e da atividade complementar dos guardas civis metropolitanos que atuam na Operação Delegada, na região da Cracolândia. Em nota, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, negou o aumento de frequentadores no segundo semestre. Entre janeiro e junho, houve maior dispersão de usuários pelo centro, segundo a administração municipal. Atualmente, a Cracolândia ocupa 2 ruas na região da Santa Ifigênia, o que compromete o comércio de eletrônicos na região central. Os ataques aos comércios da região e os pedestres que passam pela região têm sido recorrentes. A cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, é o principal destino dos turistas brasileiros que desejam viajar para outros países. A informação foi confirmada hoje por um levantamento feito pela Airbnb, uma empresa de aluguel de imóveis. A cidade teve o maior número de buscas entre os brasileiros que estão considerando sair do país no ano que vem. Só nos primeiros 7 meses do ano, o local quebrou o recorde de turistas brasileiros. Foram mais de 750 mil. E em 2024, o número deverá ser ainda maior. E o Banco Central da Argentina vai manter a taxa básica de juros do país em 133% ao ano. No comunicado, a instituição financeira disse que todas as ferramentas de política monetária serão orientadas para alcançar a estabilidade monetária e reduzir a inflação. A divulgação acontece um dia depois do ministro da Economia do país anunciar um pacote de medidas econômicas para enfrentar a inflação de 3 dígitos e a escassez de reservas internacionais. Na terça-feira, o ministro da Economia do país anunciou uma série de medidas para lidar com a grave crise financeira, incluindo cortes nos gastos e uma desvalorização de 54% na taxa de câmbio oficial do peso. Em um país onde a pobreza atinge 40% da população, o governo também disse que cortará os repasses ao transporte e à energia e reduzirá as obras públicas. Javier Milei prometeu durante sua campanha presidencial eliminar os rígidos controles de capital do país, com várias taxas de câmbio, que foram implementadas para proteger a escassa reserva do Banco Central. Atualmente, a diferença entre a taxa de câmbio oficial e a do mercado informal é de 191%. O Banco Central argumentou que o ajuste da taxa de câmbio introduz um incentivo à produção e às exportações e um desincentivo para continuar aumentando artificialmente as importações. Nesta quarta-feira, o peso argentino sofreu uma queda de 54%. O primeiro registro eletrônico ficou em 801 unidades por dólar, contra um fechamento anterior de 366 unidades. O globo de vidro com neve artificial são um dos clássicos desta época do ano. Como toda boa invenção, foi criado por engano. Um austríaco pretendia inicialmente desenvolver uma fonte de luz brilhante para usar como lâmpada cirúrgica. Hoje, os objetos são exportados para vários países e já foram vendidos até para presidentes americanos. A família Perzi, na Áustria, se tornou conhecida por fabricar globos de neve. É uma história que começou há muito tempo atrás. Our snow globe is an invention of my grandfather. He invented the snow globe by mistake. Nosso globo de neve é uma invenção do meu avô. Ele inventou o globo de neve por engano no ano de 1900. Meu avô era fabricante de instrumentos cirúrgicos e queria melhorar a lâmpada para a iluminação de salas de cirurgia. Após alguns testes, acabou criando o globo de neve.
O avô dele encheu um globo de vidro com água para aumentar a convergência da luz em um ponto mais preciso. Ao colocar alguns grãos de semolina dentro, observou que a queda deles lembrava a neve. Pronto, nascia o globo de neve, um produto que acabou se tornando famoso no mundo inteiro. Entre os clientes da empresa estão os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Barack Obama. A empresa tem 50 funcionários e agora está ocupada entregando pedidos de final de ano. São feitos 200 mil globos de neve por ano. 80% são exportados para os Estados Unidos e o Japão. E a seguir, estudo dá esperanças para que pessoas com lesões cerebrais voltem a possuir funções cognitivas. E ainda, trabalhador que deseja se aposentar em 2024 precisa ficar atento às regras previstas na reforma da Previdência. Um medicamento utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, produzido pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz, passou a ser referência nacional. Isso porque ele proporciona segurança aos profissionais de saúde e aos pacientes que fazem uso da medicação por meio do Sistema Único de Saúde. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atestou a qualidade, eficácia e segurança do medicamento dicloridrato de pramipexol, utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele passou a ser referência nacional para qualquer laboratório que tenha interesse em produzir a fórmula no Brasil. Segundo a Fundação, esta designação proporciona segurança aos profissionais de saúde e aos pacientes que fazem uso da medicação por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para garantir esta autonomia nacional na produção do medicamento contra o Parkinson, a Fiocruz já havia feito uma parceria com a farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim e anunciou que, para implementar a produção em escala industrial, o Instituto envolveu a expertise de diferentes setores, como o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, o desenvolvimento de embalagens, além das áreas de controle da qualidade de produção, entre outras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 200 mil pessoas convivem com a enfermidade no Brasil e o medicamento oferece benefícios ao paciente, uma vez que estabiliza a doença e proporciona melhor qualidade de vida. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer. E um estudo norte-americano deu esperanças para que pessoas com lesões cerebrais voltem a possuir suas funções cognitivas. 5 pessoas que possuíam lesões cerebrais moderadas e graves tiveram suas funções cerebrais melhoradas após receberem um implante de eletrodos. As lesões no cérebro deixaram mais de 5 milhões de norte-americanos permanentemente incapacitados, com dificuldades de concentração e problemas até para realizar tarefas simples, o que fazia com que eles abandonassem os estudos e até mesmo o emprego em muitas oportunidades. Mas o estudo recém-publicado mostrou que 5 pessoas que tiveram eletrodos implantados na cabeça responderam bem à medida que eles estimulavam o cérebro e até mesmo tiveram desempenhos melhores em testes cognitivos. Se os resultados se confirmarem em ensaios clínicos maiores, os implantes podem se tornar a primeira terapia eficaz para lesões cerebrais crônicas, já que essa é a primeira evidência de que o tratamento pode mudar o rumo desse problema. Uma das voluntárias que recebeu o implante tinha 22 anos quando sofreu um acidente de carro que a deixou com fadiga, problemas de memória e emoções incontroláveis. Devido a isso, ela abandonou seu plano de estudar direito e se tornou incapaz de se manter em um emprego. 18 anos após o acidente, ela recebeu o implante e sua vida mudou. O estudo foi desenvolvido com base em anos de pesquisa sobre a estrutura do cérebro. Esses estudos sugeriram que a nossa capacidade de focar em tarefas depende de uma rede de regiões cerebrais que estão interligadas por longos ramos de neurônios.
As regiões enviam sinais umas às outras, criando um ciclo de feedback que mantém toda a rede ativa. O abalo repentino do cérebro em um acidente de carro ou até mesmo em uma queda pode romper algumas das conexões de longa distância na rede e levar as pessoas a entrar em coma. Durante a recuperação, a rede pode ser capaz de se reativar. Mas se o cérebro estiver gravemente danificado, pode não se recuperar completamente. Os pesquisadores identificaram uma estrutura profunda dentro do cérebro como um ponto crucial na rede. Conhecido como núcleo central lateral, é uma fina camada de neurônios com tamanho e uma forma de uma casca de amêndoa. O cérebro humano possui duas estruturas desse tipo, uma em cada hemisfério. Elas parecem ajudar o cérebro a se acalmar durante a noite para dormir e a se animar pela manhã. Os eletrodos regularmente são implantados em pacientes com doença de Parkinson. Esses pequenos pulsos elétricos liberados pelos implantes centenas de vezes por segundo direcionam neurônios vizinhos a emitirem seus próprios sinais, restaurando algumas funções do cérebro. O trabalhador que deseja se aposentar em 2024 precisa ficar atento às regras previstas na reforma da Previdência, que afetam, entre outros aspectos, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. A reforma da Previdência determinou idade mínima para pedir a aposentadoria para 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Alterou também o tempo de contribuição. 30 anos para elas e 35 anos para eles. Só que essas regras só valem para quem começou a trabalhar depois que a reforma foi aprovada em 2019. Para quem entrou no mercado de trabalho antes disso, valem as regras de transição, com alteração aí gradativa do tempo de contribuição e idade mínima para se aposentar. Quem explica como tudo isso funciona é um especialista com quem eu conversei. Acompanhe. Com a emenda constitucional 103, que houve a reforma da Previdência em 2019, em 2024 terão novas regras de transição. Essas novas regras são o aumento da idade mínima, que são de 6 e 6 meses, o tempo de contribuição e a pontuação. A pontuação agora será de 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres. Essa pontuação é dividida entre a idade e o tempo de contribuição. Os homens precisarão ter 40 anos de contribuição e 61 anos de idade para a aposentadoria. Já as mulheres, será 60 anos de idade e 31 anos de contribuição ao INSS. Os cálculos dos benefícios não serão afetados, apenas as regras para a concessão da aposentadoria, que são alteradas no ano de 2024. Assim, os brasileiros devem procurar para fazer um planejamento para a aposentadoria, para se encaixar na regra mais vantajosa, com a busca do melhor benefício para o INSS. É isso aí. A gente lembra aqui que a reforma da Previdência visa reduzir o desequilíbrio entre os valores das contribuições e dos pagamentos das aposentadorias, exigindo que os trabalhadores contribuam por mais tempo e, portanto, se aposentem mais tarde. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostrou que apenas 6 estados do Brasil possuem projetos para emissão de documentos básicos para os adolescentes envolvidos em atos criminosos. Mais de 10 mil jovens cumprem medidas em meio fechado e cerca de 110 mil em meio aberto no país. E a falta de programas nesse sentido pode gerar um impacto direto na ressocialização desses adolescentes. Um problema que poderá tirar a chance de uma volta por cima, afundando eles ainda mais na vida do crime. Singapura é o país mais bem classificado no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ao contrário de Portugal e da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que registraram queda nos resultados, o país asiático é líder em matemática, leitura e ciências. O alto desempenho de Singapura se mantém desde 2009 e o método para a matemática, por exemplo, já está sendo aplicado no Canadá e nos Estados Unidos. A Fundação Graça de Deus de Minas Gerais proporciona desde 2008 cursos educacionais para a população carente do estado mineiro. Após a pandemia,
A Fungraça retornou este ano os trabalhos presenciais. Desde 2008, a Fundação Graça de Deus de Minas Gerais colabora para o aprendizado e sustento de famílias mineiras em estado de vulnerabilidade. Por meio de cursos educacionais, a Fungraça já formou em todo o estado de Minas mais de 400 alunos nas áreas de música e mídias. Durante a pandemia, mais de 900 cestas básicas socorreram famílias em vulnerabilidade alimentar e em 2023, a Fungraça retomou os trabalhos presenciais. Em apenas 4 meses de funcionamento aqui na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, a Fungraça já tem cerca de 5 cursos e mais de 100 alunos inscritos. Começamos aqui no final de setembro para outubro e já iniciamos com reforço escolar, também com informática, inclusão digital para idosos, aulas de manicure e aulas de violão. E pretendemos também trazer mais cursos para poder atender a população aqui que é muito carente. As aulas de reforço escolar infantil possibilitam esperança de retomar o conteúdo educacional comprometido pela pandemia. Estou fazendo aula de matemática, português, eu adoro fazer frases. Eu gosto muito de português, cara, muito. Tenho 3 filhos aqui que fazem, 2 fazem reforço escolar, um faz aula de violão e eu tenho um sobrinho que também participa do reforço escolar. A Fundação me ajudou muito nisso, porque meu filho não estava lendo e através do reforço agora ele lê. A pedagoga Priscila Pereira percebe o progresso dos alunos em apenas 3 meses de aula na Fungraça. Tive vários alunos que entrou aqui pré-silábico e hoje eles já estão silabando, já está lendo algumas palavras e tem criança que já está lendo. Brenda Cristina não perdeu a oportunidade de uma bolsa integral de curso técnico em recursos humanos. Esse curso está me ajudando porque, como é um curso profissionalizante, vai me ajudar na carreira, profissional mais para frente, daqui a alguns anos. Ano que vem a gente vai abrir mais vagas, mais oportunidades. A gente pretende dobrar o número de vagas para esses alunos e quem se interessar, nós temos aí o telefone que pode ligar das 8 da manhã às 5 da tarde. O nosso telefone é 3201 1134. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.